dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar essa nossa saga sobre construção civil? A gente já viu um monte de coisa. A gente já falou sobre indústria, norma de desempenho, sustentabilidade. Aí a gente já falou sobre canteiro de obras, falamos sobre locação de obras, falamos sobre serviços preliminares. Agora começou. Agora a gente vai começar assim a construir. E hoje nós vamos falar sobre fundações. Essa aula vai ser dividida em 2 vídeos. Nesse primeiro vai ser uma introdução com fundações superficiais e no segundo a gente vai falar um pouco mais sobre as fundações profundas. Então vamos lá. Então, primeiro, o que é uma fundação? A fundação é a parte da nossa estrutura que é responsável por transmitir, de fato, as cargas da estrutura da nossa edificação para o terreno. Então, ela é nosso principal elemento de ligação entre o que está para cima da terra do que está para dentro da terra. Entenderam? E aí, ela precisa pegar essas cargas, que não são nem um pouco pequenas, principalmente se a gente estiver falando de edificações grandes, e conseguir distribuir isso pelo solo. E essa distribuição, ela pode ser tanto só pela base, que é o que a gente chama de fundação superficial ou profunda, mas quer dizer que ela é um pouco o quê? Mais larga. E ela também pode ser ao longo de toda a parede lateral. Nesse caso, aí é só fundação profunda mesmo. Então, ela faz parte da infraestrutura da nossa edificação. E aí a norma 6122, que foi atualizada pela última vez em 2017, é a norma que fala sobre projeto e execução de fundações. E ela trata dos critérios gerais que a gente tem que utilizar, né, que a gente tem que priorizar durante o nosso projeto e execução de fundações em todas as estruturas que são convencionais da construção civil. Então, casa, edifício, ponte, viaduto. Isso que é a parte mais engraçada. Não é que a gente vai fazer fundações diferentes. Os tipos de fundações, eles são os mesmos. O que muda é qual nós vamos escolher, dependendo do tamanho, dependendo do nosso solo, dependendo do que nós podemos executar e até mesmo dependendo do nosso orçamento. Então, os tipos de fundação principais, assim, mais famosos, fora esses aqui, temos apenas alguns muito raros e que aí não vale a pena, né, a gente tratar aqui, são fundações diretas rasas, que são blocos e alicerces, sapatas, que podem ser corrida, sapata isolada, associada ou alavanca, e radiers. Fundações diretas profundas, que são os tubulões, que podem ser tanto a céu aberto quanto ar comprimido, e fundações indiretas, que são brocas, estacas de madeira, de aço, de concreto, e estacas de concreto moldadas em loco, que são a Strauss, Franklin, hélice contínua e estacão. Então, quanto à transmissão de cargas, de acordo com o modo de transferência de carga que o elemento vai ser utilizado, elas podem ser diretas ou indiretas. Então, a transmissão de carga direta é a que funciona quando é uma fundação rasa, ou uma fundação de base, que é a carga transmitida unicamente pela base, é o caso das sapatas, blocos e tubulões. Já na fundação indireta, a carga é transmitida pelo atrito lateral, o que não quer dizer, né, gente, que a base não pega nenhum tipo de resistência, pega. Só que a base, ela é muito menor, tem uma área muito menor do que a área lateral. E aí a gente prioriza o cálculo, faz mais diferença é a do atrito lateral, que é o caso das nossas estacas. E além disso, a gente também pode classificar de acordo com a profundidade de cota de apoio. Então, se a estaca, se a fundação, ela for bem superficial no solo, ela é chamada de fundação rasa ou superficial, que é o caso de sapata, bloco e radier. Já se ela for profunda, né, mais do que 3 metros dentro do solo, ela já é uma estaca profunda, que é estacas já é uma fundação profunda, que é o caso de estacas e tubulão. E como que a gente escolhe? Então, a gente tem que primeiro analisar alguns critérios de projeto e depois alguns critérios de decisão. Os critérios de projeto são os elementos necessários para a gente desenvolver esse projeto de fundações. Então, o que a gente tem que avaliar primeiro? A topografia do lugar que a gente está utilizando, os dados geológicos e geotécnicos daquele solo. Então, qual o tipo de solo?
Qual a resistência desse solo? Aonde está o nível de água desse solo? Temos rochas, temos matacões, a gente vai precisar fazer aterro, a gente vai precisar fazer corte. Qual é a estrutura que a gente vai fazer? Qual a dimensão dessa estrutura? Quanto ela vai pesar? Quantos andares? O que vai funcionar ali dentro? E como estão as construções da nossa vizinhança? Será que essas construções estão em boas condições? Será que elas suportam qualquer tipo de fundação, qualquer execução de fundação que a gente pensar? Ou será que não? Que são edificações mais antigas, por exemplo? Ou muito altas? Ou estamos no meio de um projeto urbano? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar. E aí, pensando sobre isso e tendo esses dados em mãos, não é só um achismo. Aqui a gente não trabalha mais com achismo, aqui nós precisamos de dados concretos. E tendo esses dados em mãos, a gente tem que fazer os nossos critérios de decisão. Então, a gente vai mobilizar a terra ou a gente vai fazer algum tipo de fundação que a gente não precise escavar. Quanto que nós temos disponível? Nós podemos fazer uma escolha que tenha relação com fundações que sejam caras para serem executadas? Ou nós temos um orçamento um pouco mais restrito? Qual é o tempo de execução que nós temos? Nós vamos poder gastar um pouco mais de tempo ou teremos que fazer fundações mais rapidamente? Qual que é o acesso que a gente tem disponível? Será que tem espaço para chegar a equipamento grande? Será que o nosso terreno tem espaço para comportar um equipamento grande? Ou nós só teremos espaço para equipamentos pequenos? Porque o tipo de fundação, cada tipo de fundação precisa de um equipamento diferente para poder executá-la. Então, quais são os equipamentos necessários? Qual é a mão de obra necessária? Será que a gente vai precisar de mão de obra especializada? Se sim, nós temos essa mão de obra disponível na nossa região? Ou será que teremos que mandar vir gente de outras cidades, de outros estados? E outra, primeiro de tudo, gente, o tripé da engenharia. Segurança. Nós precisamos escolher o que vai garantir a segurança. A segurança enquanto estamos executando essas fundações e a segurança depois que essa fundação foi executada. Então, essa fundação ela precisa ser segura para ser feita e ser segura para a edificação que nós vamos construir. Ela precisa suportar essa edificação dentro do período de vida útil dessa edificação, obviamente. Então, uma fundação adequada é aquela que apresenta conveniente fator de segurança à ruptura da estrutura que a compõe e do solo afetado pela transmissão de cargas, porque às vezes a estrutura não vai ruir, mas o nosso solo ele pode começar a ser danificado de alguma forma e perder a resistência. E também ela tem que ser segura com relação aos recalques que podem surgir, que são deslocamentos verticais do terreno. Esses recalques, eles vão acontecer de qualquer forma. À medida que a gente colocar mais peso em cima de uma fundação, a fundação tá ligada com o solo vai o quê? Vai tentar se ajeitar ali naquele espaço. Acontece que esse recalque, ele tem que ser um recalque compatível com o que a gente espera no projeto. Então, compatível com o funcionamento da nossa estrutura. Então, não existe uma fundação perfeita. Existe a fundação adequada para todas essas variáveis que eu apresentei para vocês. Então, a variável do solo, a variável da segurança, a variável da edificação, a variável do orçamento, a variável dos equipamentos e mão de obras disponíveis, a variável da nossa vizinhança. Então, é uma equação gigante com um monte de variáveis e que quando vocês começarem a fazer projetos de fundações, vocês vão ser muito conservadores e precisam ser mesmo. E à medida que vocês forem ganhando experiência no mercado, vocês vão começar a agregar essa experiência nesse fator de decisão, nesse fator de projeto de vocês e o trabalho de vocês vai começar a ser cada vez mais eficiente. Então, no começo, a gente precisa sim ser conservador para poder garantir a segurança acima de tudo do nosso projeto. Então, vamos começar a falar sobre fundações superficiais.
Elas são elementos que a carga é transmitida pelas tensões distribuídas sob a base da fundação e a profundidade de assentamento em relação ao terreno é menor. Elas ficam mais perto da base do terreno, sabe? Dessa parte do solo que a gente consegue ver. Então, as fundações superficiais são as sapatas, os blocos e os radieiros. Os blocos são elementos de fundação que são dimensionados de acordo com as tensões de tração do material que vão constituir esses blocos. Então, eles não vão ser armados. Essa é a grande característica. Os blocos não possuem armaduras, só que eles podem ser feitos com materiais diferentes. A gente tem bloco que é feito com pedra, a gente tem bloco que é feito com tijolo, e aí pode ser tijolo cerâmico, tijolo de alvenaria estrutural, e a gente tem bloco que é feito com concreto ciclópico, que é um concreto que a gente utiliza junto com ele pedaços de pedra grandes que vão ajudar a manter ali, né, a resistência, aumentar a resistência. Então, esses blocos, eles são robustos, mas uma base alargada, eles ficam no começo do terreno, né? Eles ficam superficiais e eles não possuem armaduras. Então, a tração ali vai ter que ser suportada apenas por esse material, que a gente sabe que, teoricamente, suporta mais a compressão. Então, são usuais em casas térreas. É muito comum a gente ver bloco em casas, em terrenos rurais, porque a facilidade, né, faz ali um concreto ciclópico e já manda bala, já temos a nossa fundação pronta, sem precisar de grande volume de concreto, que seria o caso de um radier. Os terrenos, eles precisam ser resistentes em pequenas profundidades, então a 1 metro do solo, né, 1 metro de profundidade, ele já tem que ter uma boa resistência que garanta uma boa resistência para sua edificação, para poder ter um fator econômico. Os blocos podem ser feitos de alvenaria e podem ser blocos mistos. As sapatas têm diferentes tipos, mas elas já são armadas. Essa que é a grande diferença delas para os blocos. Então, o material das sapatas é concreto armado, que é dimensionado de modo que as tensões de tração vão ser resistidas pelo emprego de armaduras. E aí elas podem ser de diversas seções diferentes. A gente tem sapata quadrada, retangular, circular, poligonal. E aí, ó, aqui nesse corte, ela tem armadura na sua base, ela tem armadura no seu fuste. Fuste é esse pedaço que a gente tem aqui em cima. E aí ela é preenchida por concreto para poder aguentar o esforço de compressão. E aí, o limite geométrico para a gente poder colocar várias sapatas isoladas ou pensar num radier, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que a área das sapatas isoladas não deve ser maior do que 60 a 65% da área de projeção em planta da nossa edificação. Então, se passar de 60 a 65% dessa área, as áreas de sapata, é melhor a gente começar a partir para um radier. Porque o tempo que a gente vai gastar de execução para essas sapatas, para fazer esses cálculos, não compensa o que a gente vai economizar de material. Sapata corrida é aquela que a gente vê em torno de toda a nossa edificação ali, né, que fica embaixo de todas as paredes. Tem gente que chama de baldrame, tem gente que chama de viga de fundação. Então, a sapata corrida, ela é sujeita a uma ação de uma carga distribuída linearmente, ou mesmo de pilares, num mesmo alinhamento. E aí, a gente segue ela. O bom da sapata corrida é que meio que o traçado dela já é o traçado da nossa própria planta. Ela vai meio que obedecendo aonde vai ter parede, aonde que vai ter pilar, e aí ela vai recebendo essas cargas lineares. Então, elas são resistentes à flexão, elas possuem armaduras, elas são usuais em caso que o solo é resistente desde 0,5 metros de profundidade até 1,5 metros, dependendo do tipo de sapata corrida que a gente vai fazer. Elas uniformizam a movimentações diferenciais de recalque, então elas são boas para os recalques, porque elas vão equilibrando, e ela tem uma execução e um controle muito parecido com o de alicerces. Sapata associada
ela é utilizada quando a gente tem algum pilar que tá um pouquinho ali, assim, sabe, mais isolado, fora do padrão, que não tá ali seguindo a linha que a gente tem. E aí ele tem uma fundação ali, e essa fundação é ligada a uma outra fundação, geralmente maior, que uma espécie de viga. E aí fica indo associada, como se fosse uma alavanca. Ela pode acontecer também quando a gente tem algum pilar que está descendo muito próximo do terreno do nosso vizinho. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem que respeitar o limite de terreno não só na parte superficial. A gente também não pode ultrapassar ali por dentro do solo a parte do terreno do vizinho. Então a gente pode optar por descer uma sapata associada que vai ali bem rente ao nosso muro, ao nosso limite. Só que aí ela pode não ser do tamanho apropriado e aí ela fica sendo ligada a outra que vai servir como uma alavanca a ela. E, por último, o nosso radier, que é um elemento de fundação superficial, que é como se fosse uma grande laje. É como se a gente batesse uma laje dessa que a gente bate em cima, a gente bate no radier, só que ele vai ficar direto no solo. Então ele é armado, a gente faz um blocão, ele tem uma espessura assim, mais ou menos, geralmente em torno de uns 15 centímetros, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, depende do nosso solo e da nossa edificação. E aí ele distribui todos os carregamentos. Então a gente bate uma lajona e taca ali a obra para cima. E aí, esse radier, ele precisa, obviamente, que o terreno tenha uma boa resistência desde baixas profundidades. Isso é uma característica necessária em todas as fundações superficiais. Se o terreno não for resistente desde o começo, com pequena profundidade, a gente já vai ter mesmo que optar por uma fundação mais profunda, porque a gente tem que garantir que a nossa fundação, ela está apoiada num terreno resistente. Senão, depois, quando a gente construir a edificação em cima, essas fundações, elas vão o quê? Pesar para baixo e vão começar a afundar, porque o terreno não é resistente ainda. Então, isso é uma característica muito específica. O radier também, ele é muito caro em questão de material. Só que ele é muito fácil em questão de execução. Ele economiza tempo. Então ele pega, faz a armação, até mesmo para fazer o cálculo dessa armadura dele. É mais simples. A gente depois monta a forma, é uma forma única e taca o concreto em cima, né? Quando a armação já está colocada e faz a cura. Então ele é bom sim por esses aspectos. Ele faz a coisa ser até mais rápida, apesar de não ser econômica na questão do material. E a gente sabe que a economia, ela não leva em conta só o material, ela leva em conta a mão de obra. O radier não gasta mão de obra tão especializada, ela leva em conta o tempo de execução. Então são aspectos que a gente tem que verificar qual que compensa mais pra gente. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar um pouco mais sobre introdução e fundações superficiais. Lembrem que o material de vocês que tá aí é muito mais completo e aqui eu estou mostrando os pontos principais. No próximo vídeo a gente fala sobre as fundações profundas. Tchauzinho!